Olá, gente boa, é Valdir Vepo novamente aqui no YouTube. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, o que você está procurando, o que você precisa, tudo que você precisa, tudo que é útil para a sua vida nesse momento, enquanto você está hospedado dentro desse corpo físico, você encontra, acredite, dentro da espiritualidade. Então, primeiro você precisa entender o que é espiritualidade. Muita gente confunde espírita, é uma confusão tremenda. Eu falo sobre espiritualidade, eles dizem você é espírita. Não, espiritualidade é o todo. Você tem que entender que espiritualidade é tudo que você vê e tudo que você não vê. Tudo que você enxerga. Um armário, por exemplo, ali tem espiritualidade. O espaço é espiritualidade. Então tudo que você vê é espiritualidade e tudo que você não vê é espiritualidade. Então espiritualidade é um todo. Como ela é o todo, ela não pode ter divisões algumas. Então toda vez que eu me limito a entrar numa seita religiosa ou numa crença, qual que seja, espírita, católica, crente, toda vez que eu me limito dentro de uma seita destas, eu me afasto da espiritualidade, porque aí eu me limito num grupo. A espiritualidade é todo, não existem diferenças, não existem grupos, é tudo uma coisa só. O que é um ser espiritualizado? É um ser que expandiu a consciência e entende o que realmente tem que fazer no dia a dia, na sua vida, o tempo inteiro. Não é apenas ir numa igreja, rezar lá por uma meia hora, 2 horas, e quando sai de lá, não tem mais nada a ver o que fez lá dentro, ou o que fez lá dentro também não tem nada a ver com espiritualidade. Lá se falou limite daquilo, aquele outro. Tá bom? Você que está chegando agora, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, não se esqueça de inscrever no canal, e a partir de agora eu vou te explicar então como fazer para acessar esta espiritualidade. Então, para você ser um ser espiritualizado é muito mais fácil do que você imagina, porque você não precisa ter faculdade, você não precisa ter grandes estudos, não precisa ler um livro a cada dia, não precisa ser um expert em conhecimentos. Você apenas precisa entender que a espiritualidade, a mente espiritual, é completamente diferente da mente humana. A mente humana, ela não consegue ficar quieto 5 minutos. Então o que a mente humana faz? Ela sabota a espiritualidade. O humano em si criou uma mente humana. E esta mente humana se acha poderosa. Ela acha que é dono da razão, é dono da intuição, e não é verdade. Ela é dona dos 5 sentidos. E olha lá, porque quando a espiritualidade se retira, esse corpo não anda sozinho. O espírito, ele foi criado antes do corpo, não como eles dizem lá atrás na Bíblia que o corpo foi criado primeiro e Deus assoprou um espírito lá dentro. Não. A nossa criação primeira é o espírito. A mente humana ficou tão poderosa, criada pelo homem, que ela consegue deixar o espírito quieto dentro do corpo. Ele não consegue se mexer, ele fica adormecido. E para ele se despertar, o que você tem que fazer? De novo, você tem que fazer meditação. E o que é meditação? Meditação é parar, simplesmente parar de pensar. É só prestar atenção na sua respiração. O parar de pensar faz com que a mente humana sossega um pouco. Porque se tu não para de pensar, se tu não fica quieto, entendeu? Tu não consegue acessar o seu espírito. E o seu espírito é o único ser que pode se conectar aos mentores espirituais. Para isso você não precisa ter estudo, você precisa entender como é que funciona. Você tem que ficar quieto para poder haver um despertar do seu espírito. E quando ele consegue acordar, quando ele desperta, ele se acorda que ele está dentro de um corpo, que ele precisa fazer alguma coisa, ele tem acesso aos mentores. E os mentores têm acesso à mente superior. Essa mente espiritual, ali tem tudo que você precisa. E a mente espiritual é que comanda o mundo. Não é a mente humana que comanda o mundo, não é isso. A mente humana, ela cria algumas coisas e cria. A mente humana é limitada, entendeu? Ela foi criada
criada depois da mente espiritual. E no momento que você entender isso, você vai entender o que é ser para ter. Você tem que fazer o tempo inteiro. Então você deve se perguntar o que tem na mente espiritual. Na mente espiritual tem pouca coisa, mas você não precisa muita coisa, você precisa pouca coisa. Há muita coisa que você tem na mente humana, aquele monte de fermentação, aquilo ali está te dando o resultado que você tem hoje, entende? Então a mente espiritual, ela tem 4 coisinhas. Ela tem amor, gratidão, saúde, abundância. Quando você acessa a abundância, você tem riqueza. Quando você acessa a saúde, a doença não existe. Ela tem amor, gratidão, saúde e riqueza. O que não tem na mente espiritual é o que tem na sua mente humana, o que tem na nossa, na mente de todo mundo. Na mente humana, criada pelos humanos, tem tudo que você vê hoje. Doença, escassez, fome, miséria. Aqui eu posso citar 100 coisas. Então vê como a mente humana tem milhões de coisas, mas que não funcionam. Funciona até um certo ponto, mas elas têm limite. Elas vão se liquidar. Por isso que muita gente entra em depressão. Porque pensa, pô, pra que eu vou adquirir tanta coisa se eu vou morrer? Só que ela tá na mente humana. Se ela tá na mente espiritual, jamais ela vai pensar em se matar, porque se matar não existe. A mente espiritual não tem morte, ela só tem vida. Ela agradece o tempo todo, ela só é amor, ela não tem sofrimento. O sofrimento é o contrário do amor. Então ou você aprende por amor ou aprende por dor. Quando você se afasta da mente espiritual, é quando você entra na mente humana. E a mente humana você vai aprender pela dor, você vai ter altos e baixos, né? E o que a mente espiritual visa? O equilíbrio. É aqui para ficar equilibrado, para tu não ficar nem positivo demais e nem negativo demais. E na mente humana tu tá aqui o tempo todo. Tu nunca vai conseguir o equilíbrio somente com a mente humana. Você tem que esquecer um pouco esta mente humana e entender que você precisa ser uma pessoa espiritualizada. Pessoa espiritualizada não é quem que tem alguma religião ou que reza o tempo todo, não é isso. É pessoa que você tem que ser, você tem que se comportar como espiritualizado. Então o que você tem que fazer? Amor, gratidão, saúde e abundância. Essas 4 coisinhas só. Não precisa mais nada. Mas é fácil? Claro que não. Se você está na mente humana, aí você vai ter que fazer faculdade, pós-graduação e a vida toda aí trabalhando e não sei o que, e a mente humana, daqui a pouco realmente a mente humana se vai e aí tu... Poxa, e agora? O que eu fiz com essa vida toda? Você pode também se perguntar por que eu me afastei tanto da mente espiritual e estou 100% na mente humana. A mente humana teve tanto foco nesses últimos milhares de anos que ela se tornou poderosa a ponto de não dar espaço para a mente espiritual. Ela simplesmente não dá espaço. Você tem que entender que o silêncio conecta você com a mente espiritual. Então é no silêncio que você é forte. Não é na gritaria, na agitação. Gritaria, agitação e essas coisas todas que o mundo está vendo hoje é coisa da mente humana. Ela foi criada pelo homem e a mente espiritual foi criada antes do homem, que é o nosso espírito. Então o que você deve fazer? É você conseguir olhar para um local sem se mexer, sem tirar o foco daquele local. Aquilo ali é tirar o foco da mente humana por um pouco. E você vai treinando isso. Vai chegar um ponto que você vai conseguir meditar. Você vai conseguir ficar em silêncio e ficar 5 minutos sem pensar. Isso é um grande avanço, porque é ali que você consegue dar os primeiros passos para ser uma pessoa espiritualizada. E pessoa espiritualizada é a melhor coisa que existe. Ali você consegue tudo. Ali você não precisa fazer nada. Simplesmente se comportar como tal. Se você tiver aquela vibração de amor, se você tiver aquela vibração de gratidão, isso vai te dar saúde. Sempre. Não é hoje e amanhã, não. Sempre. Saúde sempre. Você vai ter acesso à abundância e a sua recompensa é a riqueza. Isto é mente espiritual. Mas mente humana pensa o seguinte: poxa, mas se eu não cobrar esse cara, eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou passar fome. Isso é mente humana. Porque você está preocupado em ganhar dinheiro, você está na mente humana. Porque se você está na mente espiritual, você não se preocupa com isso. Você sabe que a mente espiritual
espiritual pode tudo. Então, se você está vibrando no amor, se você está agradecendo o tempo todo, não adianta agradecer agora e daqui a pouco chutar um cachorro ou xingar alguém. Aí todo aquele agradecimento foi por terra. Para você ser uma pessoa espiritualizada, o que você tem que fazer? Você tem que meditar 24 horas. Pô, mas como que eu vou meditar 24 horas? Mas meditar não é ficar sentado o tempo todo e não é isso, entendeu? Meditar é 24 horas você ficar na mente espiritual. Tá fazendo o seu trabalho, mas tá pensando, eu tô fazendo, tô dando o meu melhor, eu tô sendo honesto. A mente espiritual, ela entende e que não existe nada oculto, que tudo é transparente. Então, se você tá fazendo uma obra e tá preocupado que o chefe não tá vendo, isso é mente humana, porque você não tem que se preocupar, porque a mente espiritual tá enxergando, entendeu? Então, o que nós vamos falar nos vídeos a seguir são vídeos importantíssimos, então se inscreva no canal, não perca esses vídeos, que nós vamos explicar, nós vamos dar boas notícias da espiritualidade em relação à luta dos espíritos mais evoluídos que a gente para salvar a gente desta grande mente humana que meio que destruiu ou tentou destruir o planeta. Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre que a gente é o carrapato da Terra, né? E a Terra quis dar uma chacoalhada, né? Para se livrar dos carrapatos, mas a mente superior, em acordo com os espíritos mais evoluídos, eles decidiram algumas coisas boas que a gente vai falar nos próximos vídeos. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com os amigos, que esse canal aqui, Propósito de Vida, Liberdade, Sonho e Destino, vai muito mais longe do que você possa imaginar, porque este canal aqui tem mente espiritual, e quando uma coisa tem mente espiritual, ela não tem limite. A espiritualidade não tem limite. O que tem limite é a mente humana, e a mente humana te sabota e faz você fazer muita coisa, ser escravo, trabalhar 40, 50 anos na esperança de que um dia possa deitar numa rede lá por 5 minutos numa praia. Não é nada disso. A mente espiritual, você só tem que ser espiritual 24 horas por dia. Tudo que você faz, você tem que entender que você está sendo olhado, você está sendo observado. É um Big Brother 24 horas. Você não consegue esconder. Muita gente chega no meu WhatsApp e pergunta assim, mas faz, ninguém vai saber, é só eu e tu. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tudo, não tem nada oculto. A mente espiritual, ela vê tudo. A visão dela passa por uma parede de concreto, de metal, de sei lá de quê. Não existe nada oculto na mente espiritual. Tu ser uma pessoa espiritualizada é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é ser o que tu tá fazendo. Tu tem que fazer 300 mil coisas na mente humana, enquanto que na mente espiritual você só precisa fazer 4 coisinhas. Viu como é fácil? Beleza? Então, foi um privilégio ter estado com vocês novamente. Não se esqueça então de dar seu like, se inscrever no canal. E um forte abraço, um beijão no seu coração. E eu te vejo no próximo vídeo.